Olá pessoal, tudo bem? Sou Claudinei do Instituto Biocoaching. Estou aqui com o nosso querido André. E aí, André, tudo bem? Tudo beleza? Como é que tá, Claudinei? Tudo bem, graças a Deus. Um prazer estar aqui, poder falar contigo, né? As pessoas não sabem, mas você, André, foi o primeiro biocoach formado pelo Instituto Biocoaching, né? E tenho muito orgulho disso aí, cara. Foi uma experiência, né? Desde o teu convite, né, para fazer o curso. E as experiências que eu tive foram ótimas e só agregou demais na minha carreira e outras coisas que eu faço em relação à família, trabalho. Quer dizer, teve uma série de aspectos muito positivos e eu recomendo. Que legal, André. E assim, você é personal trainer formado em educação física, assim como eu, né? Mas agora eu estou mais para esse lado do coach mesmo, né? Do biocoach. Então, eu vou só fazer uma introdução aí para as pessoas que não nos conhecem, para elas entenderem aonde vai essa nossa conversa, né? Então, sempre a gente procura, quando faz uma entrevista, quando conversa, quando traz algum assunto, é que ele faça sentido, né, André? As pessoas têm que sair dessa nossa conversa aí, eles vão nos assistir e falar, cara, isso aí faz sentido, ou não faz sentido, enfim, cada um tem o direito de questionar, concordar ou não, afinal de contas a gente não julga, né? Então, cada um sabe o que faz. Então, só para lembrar um pouquinho, a gente vai falar hoje de um conteúdo do biocoaching chamado Wellness Way, né? Então, o Wellness Way é uma metodologia do biocoaching em que basicamente a gente fala de bem-estar. E por quê? Porque a gente analisa o ser humano a nível sistêmico, né? São 8 pilares do bem-estar. Hoje nós vamos falar basicamente sobre o bem-estar físico, né? Que tem muito a ver com a tua linha de trabalho hoje, né? E muito a ver, André, eu acho, com tudo que está acontecendo no mundo, né? Então, eu vou fazer uma breve introdução, aí você já começa a falar. Olha só, as pessoas sempre acham que existe algo milagroso, que elas vão emagrecer da noite para o dia, elas vão tomar um remédio, que elas vão usar uma cinta, que não sei o quê, e compram, as pessoas compram, né? As pessoas fazem dietas milagrosas, né? E emagrecem, né? Será que emagrece mesmo? Não, não emagrece. Na verdade, assim, a pessoa desintoxica, perde líquido, aí se pesa, fala, nossa, eu emagreci 5 quilos, olha que legal como essa dieta funciona. E é nisso que a gente quer falar, né, André? Porque dentro do biocoaching a gente sempre pregou a questão do ecologicamente sustentável, né? Então, ecológico é o quê? É algo que não agrida teu corpo de uma maneira que vai te machucar. Então, tomar remédio para emagrecer, qual é a consequência disso? Começa por aí. Segundo, que seja realmente sustentável. Então, que a pessoa veja ganho nisso e que ela consiga se alimentar desses aspectos positivos e continuar. E o que a gente vê muito, André, conversando com muitas pessoas? As pessoas não têm força de vontade, então elas desistem muito rápido. Né? As pessoas elas são muito imediatistas, elas não colocam foco, elas não planejam, elas não colocam atitude, elas não colocam energia. Aí a primeira coisa que dê contra, elas já desistem. Né? E agora eu queria que você abordasse um pouquinho disso, porque você como personal trainer, há tantos anos que você né, e também trabalha com obesidade, assim como eu trabalhei 13 anos com obesidade. E o que a gente via? Pessoas que estavam indo num caminho legal e de repente elas sumiam, né? Sumiam. E davam uma desculpa qualquer de que não tenho tempo, que é a maior crença limitante que o ser humano inventou, de que não é. Então é assim, né, André? Eu sempre coloco assim, quando a pessoa quer fazer, é porque é prioridade. Se a saúde é prioridade, ela vai atrás. A questão é que as pessoas estão engordando, ganhando, ficando obesas e ficando doentes, só que é um ponto ainda que dá para levar, entendeu? Então, tipo, cara, eu posso comer aqui, né? E é sobre isso que a gente vai falar. Porque existem os gatilhos emocionais. Então, é assim, todo mundo tem crenças limitantes, a gente sabe disso. Tem pessoas extremamente relacionais. Essas pessoas relacionais, quando elas, por exemplo, elas não sabem se posicionar, não sabem dizer um não sabe ter assertividade, não sabe, às vezes, ter foco e se posicionar perante qualquer coisa. Qualquer coisa que aconteça ao contrário, abre um gatilho emocional e vem um sentimento ruim. Então, vamos trazer, por exemplo, cara, veio a tristeza. Tristeza. A pessoa está se sentindo triste naquele dia por algo que aconteceu. Ao invés de ela colocar como prioridade te encontrar na academia e fazer atividade física, porque ela vai ter ganho, porque vai produzir hormônios positivos, endorfina, serotonina, enfim, ela se afasta, ela se recolhe. E nesse recolhimento, ela vai buscar uma crença, desculpa, vai buscar uma recompensa rápida.
O que ela vai fazer? Açúcar, comer. Ela vai comer. Né? E daí ela entra nesse ciclo vicioso, que é o que você tenta quebrar e se tornar um círculo virtuoso, né? Para que se mostre para essa pessoa, olha, a tua saúde é a prioridade. A tua saúde é a prioridade, não é a comida. Ah, mas é que eu sinto a necessidade. Porque daí a gente entende que tem essa recompensa rápida, as pessoas buscam isso. Só que elas se sabotam, né? Então, me fala pra gente aí, quantas vezes você recebeu uma mensagem de que veio uma desculpa qualquer, né? E que você sabe claramente que é uma desculpa e que a pessoa está se sabotando, até o ponto dela desistir do processo e falar para você, olha, não dá mais por causa disso, disso, daquilo, e ela se convence dos próprios sabotadores, das justificativas, né? E você que está de fora e é um biocoach, você já analisou do ponto de vista sistêmico, você já sacou tudo, mas, claro, por educação, enfim, e por respeito, a gente não vai além, né? O que você poderia falar para a gente aí? É um assunto que vai horas de conversa, né, André? Você tem certeza com 30 minutos, mas acho que não, mas tudo bem. É só para dar um gostinho para a galera, nós vamos gravar mais depois. Beleza. Bom, se você tiver 100 clientes, 99 vão dar alguma desculpa. Basicamente o número é esse, não vai mudar muito. Talvez não 99, talvez um pouquinho menos, mas basicamente todas as pessoas vão arranjar alguma desculpa para alguma coisa. Pela minha experiência, né, dentro desses 20 anos aí como personal, uma aluna, apenas uma aluna, não dá desculpa. O resto todos deram alguma desculpa em algum momento. E é muito interessante essa coisa do sistêmico, né? Eu tô lidando muito agora, trabalhando muito agora com adolescentes. E os adolescentes estão ficando obesos, né? E principalmente com a questão da pandemia, videogame, televisão, e essa faixa etária ali de 12 anos, e eu tenho um filho assim, o que está acontecendo? Tem as aulas online, o pessoal está largado, tá danado o negócio. Eu acho que os pais estão com muita dificuldade nisso aí. Sim. E um grande problema que eu vejo nessa questão e de você arranjar algumas desculpas, né? E a pior desculpa que tem são os próprios pais, né? Esse é um primeiro ponto, né? Que os próprios pais acabam sabotando, ajudando a sabotar isso aí. Olha. Então esse é um ponto Então bem já vem uma crítico, crença assim, limitante de família aí, né? Já existe um de processo família. enraizado. Uhum. Enraizado. E assim, é muito forte isso aí. Então, estou percebendo com alguns alunos que eu tenho que está acontecendo muito isso. Então, você vai na casa da pessoa, você está passando o treino, aí você faz algum... Eu sempre tento estimular alguma coisa. Uhum. Aí eu tenho um dos meus alunos, eu falo assim, fulano, arrumou sua cama hoje? Ou diminuiu a sua Coca-Cola da semana? Aí, qual que é? E ele fala assim, não, eu diminuí. O problema é que tem na geladeira, ou meu pai ou minha mãe põe na mesa. É só para dar um exemplo dessa questão do açúcar ali, né, que pega Sim. bastante. Tá E tem fácil, as né? Tá coisas na mais. mão, né? Tá muito fácil, sabe, Cláudio? Então, as pessoas pegam, contratam às vezes assim, meu filho está com obesidade, está ficando gordo e eu gostaria que ele emagrecesse. Mas os próprios pais não ajudam, porque eles continuam comprando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas e tendo as recompensas rápidas, né? E tem um detalhe também, que as crianças de hoje elas estão numa outra velocidade, né? Funciona de uma outra maneira. E essa velocidade deles, eles enrolam os pais. E os pais, com muito trabalho, com muita preocupação, não se atêm a isso. Que também é muito fácil eu falar, eu estando de fora e conseguindo observar isso pela experiência que eu tenho e pelo aprendizado que eu tenho. E é muito difícil você chegar assim, pai, você está errado. É complicado, porque muitos pais não vão aceitar isso aí. Claro. Que aí eu estou julgando e estou criticando também. Sim. Então, o que eu estou fazendo? É trabalhar na cabeça das crianças, na cabeça dos adolescentes. E esse é um fator que eu estou trabalhando muito forte sempre, que não é esse caso, eles trabalham, são dois irmãos, né? Então eu trabalho muito com o irmão mais velho que tem uma outra cabeça e ele ajuda nesse aspecto. E devagar está tendo uma mudança, mas assim, é uma mudança que não é de um mês, 2 meses, isso são meses para você correr. Porque primeiro tem que ter a confiança também. E você sabe que o adolescente, para ter confiança, ele não é tão simples assim. Você precisa ter muitas armas, aí, muitos gatilhos para ele confiar em você. Então, devagar você vai plantando e vai conseguindo ter as mudanças. Mas tem essa coisa dos pais, né? E em relação as desculpas, né? E na pandemia agora estava com as aulas online. E qual que era a maior desculpa? Ah, tô cansando dessa aula online. É muito chato. Ou, eu não me sinto bem que eu gosto do contato com as outras pessoas. Eu falei, mas fulano, nós continuamos conversando, continuamos mantendo um relacionamento.
E se você não fizer, o que vai acontecer? Você vai voltar àqueles hábitos antigos. Aí começa, porque eu prefiro a academia, porque a academia tem um barulho, a academia tem não sei o quê, ou a minha sala de musculação lá do prédio, do condomínio. Ou seja, as pessoas vão usando justificativas em cima de justificativas para não fazer atividade e voltar aos hábitos antigos. Que coisa, né, André? Então, E sabe, você veja como é complexo, né? A gente está batendo uma tecla ultimamente muito forte, né? E você, como parte do BioCoach, com certeza também faz isso já. Que é a busca pelo autoconhecimento, né, André? Então, é assim, a gente está falando muito disso, porque se você parar para pensar, qual que é o percentual de obesidade no mundo hoje? Sei lá, passou de 50% da população, provavelmente, né? O Brasil também é muito alto. E por quê? As pessoas não sacaram ainda que elas vão buscar uma recompensa rápida porque algo não está legal dentro delas. Se o ser humano olhasse para dentro e conseguisse perceber, e a gente fala muito isso, olha só, a gente está começando a estudar, aprofundar, né, os estudos em algo bem poderoso, que são as leis herméticas, né? As leis herméticas, elas são as leis universais, né? Datam aí 6.000 anos antes de Cristo, é uma coisa maravilhosa, né? Então, o que acontece? A primeira lei hermética é que tudo é mente, ou seja, tudo é consciência. Cara, onde que está o nosso pensamento? Onde começam as nossas emoções se não começam dentro da nossa cabeça? E o ser humano, ele vai buscar a recompensa, o prazer lá fora. Nunca esteve lá fora. E agora as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão se desencontrando, as pessoas estão sacando que tem algo muito errado e que elas estão, porque elas escolheram o caminho errado, André. E quando a gente fala assim, cara, pelo amor de Deus, olhe para dentro de você, o que tem dentro de você, que sentimento? E as pessoas vêm, isso é besteira, que olhar para dentro, entendeu? As pessoas ainda têm essa ignorância de achar que autoconhecimento é uma bobeira, que é algo esotérico, que alguém inventou, que isso não existe, que é viajar na maionese. As pessoas têm que entender que um cara chamado Daniel Goleman criou uma metodologia chamada inteligência emocional, que isso está mudando a vida de algumas pessoas. E mudou a nossa, né, André? Isso mudou a nossa. E por quê? Sem dúvida. O que a gente é? Melhor que os outros? Não. Simplesmente a gente olha para dentro, se percebe, entende onde que a gente está se sabotando. Claro, com o treinamento que a gente tem, a gente sabe quais são os gatilhos, já sabe quais são as recompensas, já sabe onde são as dissonâncias, aonde que a gente está errando, e daí a gente faz a escolha. Cara, quero continuar errando. Beleza. Ela é consciente. O problema é que as pessoas estão indo para um caminho de uma maneira inconsciente. Sabe o barco, a nau que está sendo levada pelo vento? Perdeu o capitão, perdeu o leme e está indo, cara. E é inconcebível hoje, no século XXI, a gente olhar para as pessoas e saber que as pessoas não têm consciência do próprio caminho que elas estão escolhendo. Olha que louco que é isso. E olha só, Cláudio, dentro disso, tudo isso aí, dentro do BioCoach, uma coisa que eu aprendi foi me organizar. E eu vejo as pessoas extremamente desorganizadas. Então, não tem horário para acordar, não tem horário para uma refeição, não tem horário que você coloque para cuidar da sua saúde, não tem horário que seja para meditar ou para ficar em silêncio, ser um pouco mais introspectivo e se sentir. As pessoas sentem mais os outros do que se sentir. Perfeito. Então, uma das primeiras coisas que eu aprendi e entendi e reforço muito com meus alunos é a questão de agenda. Anote tudo na sua agenda, faça tudo na sua agenda. Hoje eu tenho a minha agenda preparada sempre pelo menos por um mês. Dentro das várias tarefas que eu tenho, com meus horários de aula, com o meu horário do outro empreendimento que eu tenho, do horário para comer. Por quê? Porque essa organização me levou a chegar a uma excelência. Uma excelência para ter tempo para treinar, para ter tempo para me cuidar, para ter tempo para minha família, para poder fazer essa questão intrínseca, interna e me ver melhor. Porque assim, não sou perfeito. E o desenvolvimento ele vai vindo com o tempo e cada um tem uma velocidade. Só que é a pessoa que tem que querer isso aí. Como você falou, pode ter vários estímulos externos. O cara pode fazer um curso, pode fazer o que for, mas vai depender dele. A mudança interna começa dentro dele. E as pessoas ficam esperando que venha lá de fora. É isso aí. E não vem de fora, vem de É você. isso aí. É a tal da frase, né? As pessoas preferem ter do que ser, né?
Só que elas não entendem que Exatamente. o ter é consequência do ser. Porque como a gente analisa esse ser humano a nível sistêmico, né? Então a gente está falando hoje do físico, né? Por que as pessoas se sabotam? Mas você já parou para pensar que o emocional está muito ligado com o físico? Você já parou para pensar que o social está emocionado com o físico, está ligado com o físico? Você já parou para pensar que o financeiro está ligado ao físico? Você já parou para pensar, né, que se você olhar a tua vida, ela é um todo. A gente não pode simplesmente apontar algo e falar, então ele é feliz porque ele tem dinheiro. Não, ele é feliz porque ele tem dinheiro, tá? E como é que é a vida pessoal dele? Como é que são os sentimentos, as emoções, entendeu? Então, assim, o dinheiro é importante porque ele complementa todo esse aspecto que a gente está abordando, né? Esse todo, ele é muito importante, por sinal, né? Eu coloquei um vídeo esses dias ali no Instagram sobre energia, né? Então, a gente fala muito sobre energia hoje, né, André? De que o ser humano é energia, nós somos energia. E as pessoas, elas criam uma resistência em relação a isso absurda, né? Um dia eu fiz uma brincadeira com o cliente, falei, você não acredita em física quântica? Ele falou, não. Eu falei, então coloca o dedo na tomada para ver o que acontece, né? Daí ele riu e falou, mas aí eu vou levar choque. Eu falei, tá, na eletricidade você acredita e você não enxerga. Como é que você acredita nisso? Né? Então, as pessoas têm que entender que a gente está numa mudança. E a mudança, às vezes, ela machuca, ela dói. Porque tem pessoas muito racionais, André, elas acreditam só vendo. Elas acreditam que ninguém muda, elas têm um mindset fixo, então elas acham que você é daquele jeito e acabou, você vai ser daquele jeito a vida toda. Olha que triste isso, né? E que as pessoas se alimentam muito com essas crenças limitantes que você falou, de repente não é nem o adolescente, mas são os pais e as mães que alimentam essas crenças deles e transferem para os adolescentes. Então, e aí entra o papel do educador físico, né, do personal trainer, que não é simplesmente alguém na academia, né, vai para a academia para ficar contando enquanto o outro faz exercício, né, André? Tem muito Tem mais muito por mais trás coisa. disso. E eu queria que você falasse sobre isso, porque essa questão que você está aliando agora, né, o personal trainer com o biocoach, né, de entender o perfil comportamental dos clientes, você entender por Uhum. que eles se sabotam e você conseguir fazer as perguntas corretas para que eles se vejam, né, porque é sustentável a partir do momento que a gente olha de dentro para fora e não de fora para dentro, tudo muda, né? Então, a pessoa quer emagrecer por quê? Porque a sociedade está dizendo que é para emagrecer, que ela tem que ter barriga de tanquinho, aí ela não consegue suprir esse ego, aí ela desconta na recompensa rápida, come mais, aí isso vira aquele círculo vicioso, daí ela desiste do treino, porque daí ela vai falar que o culpado é você, porque você que não é o bom personal, que não fez ela emagrecer. Olha o vitimismo das pessoas, né? Sempre jogando para o outro, para o outro, para o outro, ao invés de olhar para dentro e falar assim, cara, o que tem aqui dentro? O que eu preciso para melhorar na minha vida? O que eu preciso para que a minha vida seja legal? Que nem você falou aqui, ninguém é perfeito. Mas a grande sacada sempre foi do que a gente falou do biocoaching, é que no meio ao caos, você conseguir estar equilibrado. E a gente não está vivendo um caos nesse ano de 2020? Pô, talvez o maior de todos os tempos. A gente nunca passou por isso, né? É verdade. Nunca passou por isso. Tanta gente passando ao mesmo tempo por isso, É. né? Isso aí que você falou, Cláudio, tem dois pontos bem importantes, né? O primeiro é a questão assim que do ser humano mudar, né? Das pessoas mudarem. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, que eu acho que as pessoas não mudam. Ou elas melhoram, ou elas pioram. Uhum. Temos aquele processo todo do nossas amígdalas e cérebro reptiliano. Sim, O que eu acho que esse desenvolvimento interno faz, esse reconhecimento, esse conhecimento interno, faz a gente controlar tudo isso aí. é isso aí. Você ter controle sobre você. É Acho isso. que é basicamente, eu acho que é o ponto principal isso aí, né? Mas isso advém de reconhecimento, de você É, se ver. Isso é é isso aí. fundamental, que foi uma coisa que me marcou muito no curso, quando eu fiz o curso, né? Começar a ter esse entendimento, né? Agora, os processos para você chegar nisso aí, tem vários, né? Mas você tem que achar o que fique melhor para você, né? E o segundo do ponto, né? Que nem você comentou dos alunos na academia, do vitimismo, né? Eu vi esses dias uma frase foi ótima, né? Que eu falei, o cara falou assim, porra, parece um gato gago. Gato gago é mi, 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 mi. Então tudo é um mimimi. Boa, essa você não tinha Tudo ouvido é um ainda. mimimi. Gato gago. É, eu falei, Boa. tenho que usar isso.
Porque tudo é um mimimi. Então, se está fora do lugar, é que não dá, não consegue fazer. Se tem um ali do lado, não pode fazer. Então, todas as pessoas arranjam justificativas, milhares de justificativas para não fazer, ou para não realizar, ou achar um empecilho, sabe? Então, esse mimimi também, ele atrapalha demais. Por quê? Porque vem lá da família, vem da sociedade, aí tem as perguntas, né? Aí você pergunta, quando você pega uma pergunta assertiva, quantas vezes as pessoas pegam, elas acabam indo para um lado ou por outro para não responder, porque elas sabem que elas têm essa resposta, mas elas não vão admitir isso, e que elas já têm a resposta. Que normalmente as pessoas já têm a resposta, você só pega e coloca efetivamente isso para ela para clarear. É isso aí. Então esse é um ponto muito básico, essa questão da mudança, né, ou da melhor ou da pior, e das perguntas que as pessoas já sabem que precisam mudar, mas não querem. É isso aí. Acho muito melhor isso. Não, e é interessante isso que você está falando, porque se torna uma desculpa só, tudo é uma desculpa, né? Tudo é justificativa, é desculpa. E a gente sempre fala, a gente sempre fala do protagonismo, né, André, da pessoa olhar para dentro e assumir a vida dela, né? E as pessoas acham que isso é impossível, né? Que nem você falou, a pessoa que é boa, ela vai ser melhor, entendeu? A pessoa que não é, ela vai ser pior. Isso aí é índole, isso aí, né, tá muito ligado à personalidade, ao caráter da pessoa. Mas a gente sabe de muitas pessoas que elas estão nesse meio termo, né? Tipo, meio morno, né? Morno não é nem quente nem frio. Eu acho que não tem coisa pior do que o ser humano ser morno, né? E perdidos, né? E elas vão indo por um caminho perigoso, porque daí começa a ficar triste, aí começa esses gatilhos emocionais abrem mesmo, e a pessoa começa a descontar muito. A gente está falando da comida, mas não é só a comida, né? O álcool, a gente está falando de droga, a gente está falando de vícios como jogos, por exemplo, que são fugas, né? O ser humano precisa da fuga. Se ele está fugindo, ele está fugindo de alguma coisa. E normalmente não é fora dele, é dentro dele, né? E aí entra aquilo, o que é? Medo, insegurança, é desânimo, é cansaço? Tá, são sentimentos todos negativos. Se nós somos energia, isso leva o ser humano para um padrão vibracional baixo. O que se atrai com isso? Mais medo, desânimo, cansaço, vai comer mais, até chegar um ponto que você chega no médico, a pessoa chega no médico e está doente, né? Aí está doente, está com uma diabetes tipo 2, né? Ou algo mais grave, alguma coisa no coração. E aí, como é que faz? Entendeu? Então, de repente, a gente tem possibilidade todos os dias de mudar. Todos os dias. E que nem você falou, é processo, não é da noite para o dia, é devagar. E o primeiro processo é olhar para dentro, é se conhecer. Ah, eu não sei como fazer isso. Não tem problema, a gente sabe como fazer isso. Nós temos estratégias, nós temos ferramentas. Hoje, o bio-coaching, né, que tem muito do coaching também, a gente sabe disso, é muito poderoso, né? E por que é o coaching? As pessoas começaram a ridicularizar a palavra coaching, assim, com uma ignorância absurda. Porque quantas vezes você foi no médico, você foi mal atendido pelo médico? Quantas vezes você foi no advogado, você foi mal atendido pelo advogado ou pelo engenheiro? Entendeu? Então, assim, bons e maus profissionais vai ter de monte, né? Se a pessoa foi num profissional, num coach, e se deu mal, desculpe, mas a responsabilidade é dela. Ela escolheu um péssimo profissional. Não é verdade? Né? Primeiro que a gente fala, coach ele não emite opinião. Eu não posso chegar para um cliente meu e falar o que ele tem que fazer, porque a verdade é minha, a vida é minha, a experiência é minha. E se der errado? Pronto. Se der errado, a culpa é do Claudinei. Ó. Olha que pesado falar culpa, né? Nem responsabilidade. Né, André? Então as pessoas falam muito, né? Então, assim, o coach ele usa essas perguntas, né? Essas perguntas poderosas, para fazer o ser humano pensar. O ser humano ficou preguiçoso, ele não pensa mais. Ele quer tudo mastigado, tudo organizado, ele quer na mão dele, e daí ele quer que dê certo ainda. Olha que coisa, né? É quase impossível, né? Se muitas vezes a gente, olhando para dentro, escolhendo os caminhos, nem sempre dá certo, imagine você falar para outra pessoa o que ela tem que fazer na vida, né? Então não é assim, né, André? E aí eu protejo a classe dos coaches, porque eu conheço coaches excelentes, cara, entendeu? Eu sei que você é um deles e trabalha na área de saúde. Imagine se todo personal trainer fosse coach. Tem vários, né? Vários amigos nossos, né? O Pi, que fez o curso também, o Fábio, né? Tem muita gente, o Fábio Tchê também fez, né? Então tem muita gente boa, né? O pessoal em Brasília, em São Paulo, em Manaus, fisioterapeutas, né? Médicos, psiquiatra que fez o curso do Biocoaching. Então, assim,
agrega muito, né? Então, porque as pessoas elas estão tão acostumadas a olhar só o lado podre das coisas, a julgar, a bater, entendeu? Porque essa é a vida delas, é acordar e reclamar. Mas aí cai naquela questão da energia. A pessoa está tão negativa, está vendo tantas coisas negativas que ele só vê o lado podre. É isso Tudo é aí. crítica, tudo é pancada. E ele fica nessa roda dos ratos, né? Isso. Rodando, rodando nisso, fica nesse looping e não sai. E vai ser assim. É, E a pessoa só vai sair se ela quiser. é isso aí. Exatamente isso. Ou se levar uma pancada muito forte. É. E olha lá, hein? Porque, Porque às vezes leva olha uma lá, pancada tem, forte, muda um pouquinho e volta ao padrão, né? Porque são os hábitos, né, André? Os hábitos eles são enraizados, eles são conexões neurais, né? E o cérebro não gosta de pensar, então ele faz aquilo que é mais fácil. Então, às vezes a pessoa leva um susto, por exemplo, para de fumar, porque foi no médico, levou um susto. Cara, 3 meses depois está fumando 10 vezes mais do que era antes, porque ela acha que está boa já, né? Não mudou. e o cérebro, né, Clau, ele é egoísta, né? Ele é. Porque toda e qualquer energia ele quer para ele. Se Exato. o cara tem o cara tem 1 quilo e pouco, usa 25% da energia para ele, por que ele vai passar para os outros? Né? É verdade. E aí, É isso. pô, deixa para mim esse negócio. E outra coisa, né, essa questão dos hábitos, né? Aí você, por exemplo, a pessoa entra numa dieta, começa a restringir açúcar e carboidratos, essas coisas todas. O que vai diminuir a energia? Vai diminuir a energia para o cérebro também. O que ele vai começar a fazer com você, né? O da esquerda ou da direita? Come lá assim. Não, não come. Olha que você está na dieta. É Come lá. dissonância, né? É dissonância, isso. Essas Verdade. dissonâncias na cabeça do ser humano. E as pessoas, como elas estão nessa questão se entregam muito rápido, não tem essa resiliência, É, né? Que é uma das palavras que eu entendi muito no BioCoach. Não é só a resiliência pela resiliência, mas tem uma coisa muito mais profunda que a gente estuda lá. E as pessoas se entregam, cara, porque é muito fácil. Deixa para depois, o tempo leva. Só que as pessoas esquecem que todo dia que você amanhece tem que agradecer, porque cada dia é cada dia, e as pessoas estão perdendo o seu tempo. é, é verdade. Que elas podiam chegar num resultado muito mais rápido, ter muito mais saúde, muito mais alegria, felicidade, se fizesse essa mudança, porque depende dela, o mais cedo possível, e depende dela só. Imagine, quanto mais cedo é melhor, né? É isso aí, é isso aí. E eu tenho que lembrar também de outra personal aí, que é super parceira nossa, que é a Cris Aquino também, que é outra biocoach aí de Nossa! mão cheia, né? A Mão Cris cheia. é espetacular. Foi minha caloura na faculdade, né? Então conheço Legal. ela de lá já. A Show Cris de é bola. fantástica, a Cris é excepcional mesmo. Legal, Andrezinho. Eu acho que assim, eu acho que legal essa nossa conversa. Eu acho que quem ouviu Uhum. aí e se identificar com isso, e todos nós nos identificamos, porque a gente sempre se Sim. sabota, isso é fato. A questão é entender por que se sabota e se você quer continuar se sabotando ou não, né? Uhum. E você, como é um personal trainer, eu tenho certeza, né, André, que quem te procura ou quem for trabalhar contigo vai ter um resultado muito diferente do que simplesmente uma evolução técnica, né? O corpo Sim. não é só músculo, né? O corpo é inteligência, né? Eu falo muito para os meus alunos, né? Eu não quero somente um resultado físico estético, né? É óbvio que você quer que as pessoas desempenhem, melhorem, e sem dúvida, mas o que as respostas, as melhores respostas, assim, melhorou meu dia a dia. É Eu isso. acordo sem dor, ou eu tenho os hormônios, a serotonina, a dopamina, a oxitocina, todos agindo positivamente para a pessoa, então as pessoas ficam bem e eles levar isso para o dia a dia. Porque não é para ficar com atividade física ou depender só da atividade física, é levar para o dia dela, para melhorar o todo. Por isso que é o Wellness Away, né? Então É tem, isso aí. tem todo esse conjunto de coisas que tem que ser melhorados. E a atividade física, ela é um fator preponderante para isso. Uma outra coisa assim que eu acho, né, Cláudio, assim, acho não, tenho uma certeza absoluta, que todo mundo falava assim, o que é importante, né? Você ter 30%, 50% a dieta, 20% atividade física, 30% aquilo. Eu falei, cara, tudo é 100%. Atividade física é 100%, a dieta é 100%, a nutrição 100%, a fisioterapia é 100%. Então a gente tem que pegar e parar de ficar na mediocridade, que é trabalhar naquela média, tem que ficar aqui. Não, a gente tem que trabalhar 100% sempre com tudo, É porque isso. daí muda a cabeça, muda teus hábitos e você tem uma melhora gigantesca com isso. Show de bola. Trabalhar em alta performance, né? E aí, Alta é performance, isso isso aí, mesmo. Andrezinho. Show de bola. Legal, Uhum. cara. Obrigado pela nossa conversa. Acho que, aliás, eu queria Opa, já marcar uma próxima conversa, dar um spoiler para a galera aí. O que você acha da nossa bora! próxima conversa? A gente falar sobre
perfil comportamental e atividade física. Adoro, adoro e tenho trabalhos ótimos com isso aí. Ou saber, a pessoa vai se entender por que às vezes ela vai fazer uma aula de boxe e ela odeia a aula de boxe e ela desiste rapidinho. Ou ela vai fazer uma aula de yoga e não gosta, né? É isso aí. O autoconhecimento de novo, né? Legal. Né? Não, vai ser ótimo e, inclusive, eu estou usando muito isso para tirar as pessoas da zona de conforto. É isso aí. Legal. Essa vai ser Porque a nossa próxima assim, conversa, então. Eu vou dar só um leve spoiler, né? A pessoa fala assim, eu odeio fazer isso aí. Falei, nós vamos fazer sempre. Beleza. Eu falo, daí a pessoa, pô, calma que você vai ver o resultado. Vai aprender a sair da zona do conforto com inteligência emocional, né? Basicamente. Inteligência emocional. E depois vai valorizar. Beleza, André. Show de bola. Obrigado, meu irmão. Prazer revê-lo. Foi muito legal as conversas aí, né? E todos que estão assistindo aí também, obrigado pelo voto de confiança. E vamos para frente. Importante sempre pensamento positivo, energia positiva, muito planejamento e atitude, senão o negócio não anda. Isso. Ação. Isso aí. Valeu, irmão. Um abraço. Valeu. Fica com Deus. Gratidão, amor. Obrigado. Valeu. Até mais.